Começa agora mais um podcast do Ausculta. Se ainda não era, agora será seu podcast favorito sobre ensino e educação. Como podem ver, estou muito bem acompanhada, né, com essas personalidades chiquíssimas. Hoje, nós não temos aqui professores, muito menos palestrantes. Temos aqui convidadas que são alunas e que podem certamente contribuir muitíssimo para o tema do podcast de hoje. Falaremos então, né, essas baitas personalidades falarão acerca do FIES e do ProUni. Para quem, né, está vendo esse podcast agora, não tem a mínima noção do que seja, a gente tem a intenção de pormenorizar a definição, do que se trata, quais são os critérios para concorrer. Então, esse vai ser o tema de hoje, não é mesmo? Falo então, né? Falei dessas baitas personalidades, mas falo precisamente da Giovana Marinho, que é aí minha xará de sobrenome. Giovana Marinho me apresentou aqui algumas considerações sobre ela. Lerei. Giovana Marinho estudou todo o seu ensino médio no colégio público, passou 2 anos no cursinho por bolsa, conseguiu, além disso, 6 meses ali no estudo online, colecionou aprovação na Unirv, pelo vestibular. Pelo ProUni, ela foi aprovada na Multivix, Espírito Santo, e na Unite, em Sergipe. Todas elas com 50% de bolsa. Giovana, ela já está agora na IMEPAC, né? Atual ZARNS, Faculdade ZARNS de Itumbiara, e agora com 100% de bolsa pelo ProUni. Boa tarde, Giovana. Boa tarde. É um imenso prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu. Agora falaremos da Carita Gabriela, também conhecida como a Barbie da 87. Confere? Confere. Vou, então, também falar sobre as considerações aqui da Carita Gabriela, para vocês saberem de quem se trata. Carita, aprovada 4 vezes, né, para medicina, Unirv, Unifimes e todos esses pelo FIES. Ainda foi, Unirv e Unifimes foi pelo vestibular, né? Foi. Confundi. Pelo FIES foi Rio de Janeiro e Paraná. Cursou 3 períodos de odontologia na UFG e finalmente ingressou em medicina na Faculdade ZARNS de Itumbiara. Muito boa tarde, Barbie da 87. Boa tarde. Só explicando, Barbie da 87 é porque 87 era a turma da odontologia. Aí eu era conhecida como Barbie da 87. Porque, assim, né, uma falta de educação enorme, uma pessoa ser estupidamente inteligente e bela ao mesmo tempo. Eu só acho. Agora, vamos falar, então, da nossa querida Tainara Moreira, direto, né, do Maranhão, importada ali. Boa tarde, Boa Tainara. Tarde. Tainara cursou ensino fundamental e médio em escola pública no Maranhão. Sim. Estudou 3 anos no cursinho presencial e outros 3 anos em casa. Passou pelo FIES e, por último, em 2023, agora, conseguiu sua tão sonhada bolsa 100% pelo ProUni aqui na Faculdade ZARNS de Itumbiara. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter vocês à mesa e, né, falaremos então de um tema muito pertinente que gera bastante dúvida e pode ser a sua dor, né? É por isso que nós estamos aqui, para poder, né, desmistificar toda essa questão que envolve o FIES e o ProUni. O tema de hoje é FIES e ProUni, o que preciso saber para participar. Vou começar, então, com a definição, né? Porque, alguém cai aqui de paraquedas e não sabe do que se trata o FIES e o ProUni. Então, Gi, você poderia definir para a gente o que é o ProUni? Que coisa é essa? Sim. Por favor. No caso, o ProUni é uma bolsa que pode tanto ser 100% ou 50% do valor da mensalidade de faculdades particulares. E que, no caso, essa bolsa ela é fornecida pelo governo.
E aí você passa por um processo de seleção ali, pela nota do Enem, inclusive, para ver se você consegue receber ali a bolsa. Aí, no caso, tem todos os critérios ali que você precisa estar dentro para você conseguir participar. Entendi. Muito bem. Então, é uma bolsa. Sim. É algo que não é financiado. Não. Você vai precisar pagar depois de... Não. A dívida É o tá governo paga? que te banca. Então, tá certo. E o que seria o FIES? Você poderia definir para mim, Carita? Então, o FIES é um programa de financiamento do governo. Ele não é igual ao financiamento dos outros bancos. Ele vai ser direcionado a uma questão mais social. Você tem que ter uma renda para se enquadrar nesse financiamento. E, diferente dos outros financiamentos, você paga ele depois de formado. Aí, por exemplo, durante os seus 6 anos de curso, hoje em dia o FIES ele tem um teto, que é de R$ 10.000 por mês. E aí, dependendo da sua renda, de outros critérios da faculdade, ele te oferece uma porcentagem desse teto, que pode ser até 99% de 10 mil. Aí, o valor que falta você paga uma coparticipação. E aí, você paga essa coparticipação durante esses 6 anos de curso. E depois que você forma, você vai pagar, né? Aí, só que as parcelas são menores. Por exemplo, a mensalidade é 10 mil. Mas eu não vou já sair formada pagando 10 mil por mês. Esse valor que você paga depois é baseado na sua renda, quando você conseguir o FIES, em outros critérios. Aí começa por um valor, por exemplo, de R$ 2.000 por mês e vai aumentando aos poucos e você pode quitar a sua dívida em 14 anos ou antes. Você pode amortizar e quitar ela a qualquer momento, lembrando que não tem juros, o FIES não tem juros. Ele é algo mais para... É benefício do estudante mesmo, não é igual os financiamentos de banco em geral. Mas sempre foi um processo seletivo, FIES? Não, o FIES nem sempre foi um processo seletivo. Hoje em dia é um processo seletivo como o ProUni, como o SISU, com a nota do Enem. Não são todas as faculdades particulares que oferecem, você tem um número de vagas, mas até 2015 não era um processo seletivo. Você passava pelo vestibular, aí o que acontecia? Você fazia sua matrícula, ia no banco, lá na caixa, comprovava a renda, os critérios que eles exigiam, e aí você tinha o FIES. E era sem teto, era o FIES 100%. Aí, em 2017, se não me engano, eles colocaram como um processo seletivo e colocaram um teto também. Antes o teto era de 7.200, aí aumentou para 8.800 e hoje é 10 mil por mês. E hoje em dia é um processo seletivo com nota do Enem e tudo mais. Por exemplo, aqui nas Arnes, o normal é eles oferecerem 7 vagas por semestre, né? Aí você concorre nessas vagas com sua nota do Enem desde 2010. E aí ele vai pegar... O próprio FIES pega a sua maior nota que você fez. Por exemplo, você fez Enem 2018, 19, 20, 21, 22. Ele vai selecionar a sua maior nota para você concorrer no processo. Então, você já ali comentou sobre alguns critérios para poder concorrer e participar do FIES. Bacana. E, além disso, então, a gente pode concluir, então, que o FIES seria um empréstimo. Seria algo que o governo vai ali financiar, né, durante os seus 6 anos de medicina do curso. No caso, medicina, ele financia outros cursos também. E, posteriormente, a dívida virá, né, com correção monetária e também com porcentagem ali com juros. Ou esses juros, ele varia de acordo com a sua coparticipação ou ainda com a sua renda. Tem alguma questão que você possa explicar a respeito disso, dessa variação de percentual? A questão da renda do FIES é, por exemplo... renda baixa, que é no FIES, é você ter até um salário mínimo e meio per capita. O que seria per capita? Per capita é o valor que, por exemplo, na minha casa, só o meu pai que ganha dinheiro ali. Aí ele vai pegar o que ele ganha e dividir para 3 pessoas, que sou eu, minha mãe e ele. E aí a renda per capita tem que ser até de um salário mínimo e meio, que seria por pessoa na minha casa. E aí, essa é a renda baixa. Quando você é renda baixa no FIES, você é juro zero, ou seja, você não vai ter juros quando você for pagar a sua dívida. E não tem fiador, ou seja, é o fundo garantidor, que seria, o seu fiador seria o governo. Aí, mas tem outros critérios, que significam uma renda maior, né? Aí, que é até 3 salários mínimos e meio por
pessoa na casa, ou seja, 3 salários mínimos e meio per capita. Aí é considerado uma renda mais alta. Aí pode ser que você tenha uma quantidade de juros para pagar depois que você formar, e vai depender da renda da pessoa que foi classificado ali, e você vai precisar de fiador. Não vai ser o fundo garantidor. E não sei se não são 2 fiadores ou um, mas eu sei que tem que ser o dobro essa pessoa tem que ganhar o dobro do valor da mensalidade para ser seu fiador. E aí é assim que funciona a questão dos juros, se é renda baixa ou não. Na questão do ProUni, eu vou até acrescentar, também tem essa questão da renda. No caso, para você ter direito à bolsa 100%, você tem que ter ali, no máximo, um salário e meio também per capita, por cabeça ali na casa. E para ganhar a bolsa de 50%, você pode ter, igual, assim como no FIES, no máximo 3 salários mínimos, né, por pessoa. Da mesma forma. Foi algo que me chamou a atenção, porque você passou em 2 faculdades de medicina com bolsa de 50%. E aqui você conseguiu 100%. Tem algum motivo para essa diferenciação? Não, no meu caso em específico, é porque eu ficava com muito receio de colocar a questão da renda e não dar certo. Por mais que eu soubesse que daria certo, eu ficava com muita insegurança nesse quesito. E no caso de 50%, eu tinha certeza que ia dar certo. E eu ficava com medo de jogar Então você e, por tinha exemplo, medo perder ali em a relação chance, à né, da vaga. comprovação dos documentos. Sim, é um problema. É algo que, então, gera arrepios, porque realmente é criterioso, precisa comprovar a renda certinho. É documento por documento, assim, que você tem que levar mesmo. Então, já fica mais uma caracterização ali do ProUni, né? Sim. Que você já tinha descrevido, mas é importante a gente aqui colocar de forma enfática que tem o ProUni 50% e o 100%. 50%, a renda é maior. Não necessita de uma renda mínima igual a do 100%, é isso? Isso. Aí, no caso, você sabe pode o ter uma valor? renda maior, né? No máximo 3 salários mínimos. Per capita. Entendi. Então, o seu receio ali era de, assim, colocar os documentos para 100% e não conferirem com... E aí eu acabar perdendo a vaga que eu estaria concorrendo, né? No caso, os 50%, eu tinha certeza que passaria. Você fez tipo um test drive, assim, antes de realmente colocar o negócio pra... Desespero, né, no caso, que já estava há muito tempo. Faz parte. E você pode comentar pra gente a respeito da inscrição? Porque, assim, o que eu preciso para fazer o ProUni? Eu, né, acabei de sair do ensino médio, tenho interesse de... Nossa, que bacana, uma bolsa para uma faculdade de medicina. Como que isso é possível? O que eu preciso fazer? Né? Você pode... No caso, responder? no momento da inscrição, né, que você fala. E também, tipo, sim. eu preciso de que nota? Eu preciso fazer certo. um vestibular para o ProUni? Pode parecer muito basilar essas questões? Não, mas é necessário realmente falar Exatamente. sobre. Você pode falar pra gente? No caso, para concorrer no ProUni, você vai jogar sua nota do Enem. Qual? De qual ano? Porque a carta diz que do FIES eu posso pegar, sei lá, dos últimos 10 anos. Mas desde 2010. Então, qualquer nota que eu tenha tirado... Eu sei que o ProUni, quando eu fui fazer a minha inscrição, eles não pedem o ano, não fazem você escolher. Então, eu acredito que seja como no do último ano. Eu acho que são os 2 últimos anos. Porque eu lembro que eu usei o meu Enem de 2021, inclusive. Então, provavelmente é dos 2 últimos anos e eles veem o que você tem maior nota para jogar. Então, eu preciso ter feito o Enem. Pronto. Sim. É o único meio pelo qual eu consigo concorrer ao ProUni pelo Enem. E ao FIES também. Aí pode prosseguir. Qual é o próximo passo ali? Você consegue resgatar aí? Sim. No momento lá da inscrição, você já coloca uma prévia ali de quanto é o salário da sua casa, profissão de todo mundo, mais ou menos os dados de cada um, então CPF, nome completo, data de nascimento, parentesco, você coloca tudo lá já no momento, para já dar uma prévia de como que vai ser. Né? Inclusive lá você já coloca quanto cada membro vai receber, então eles fazem o cálculo lá, você coloca quanto cada um ganha, e o próprio sistema faz lá a divisão da renda per capita. E no caso... O que mais que eu tinha para falar? Só voltando aqui rapidinho. Problemas. No caso, quando é ProUni 50%, os outros 50% você pode financiar pelo FIES.
Que é Bacana. uma forma também, né? Aí, no caso, você concorreria ali nos 2 processos. Bacana. E aí tem grupo de preferência. Tem Ali. grupo de preferência. E como funcionaria No isso? caso, preferência quem estudou em escola pública, primeiramente. Depois, quem estudou em escola particular com bolsa, né? Eu acho que tem uma posição antes de quem estudou em colégio público, que seria de professores, né? Formados. Pode falar. Mas é só para licenciatura. É. Nesse caso, é só pra... Eu iria E, no complementar. caso, também não pode ser funcionário público. No caso, quem é professor tem também ali uma prioridade de quem dá aula na rede pública. Também tem ali uma prioridade. Mas eu não acredito que seja a primeira opção, não. Até porque ele começa para o curso de licenciatura, não concorreria, por exemplo, Sim, a um curso de medicina, né? Não valeria essa regra. Bacana. Tainara, você poderia falar para a gente do próximo passo? Porque, por exemplo, no FIES, a gente sabe que tem o grupo de preferência, ele engloba questões de região. Então, você é limitado ali para escolher um curso que você quer dentro de uma região. Como que funciona no ProUni? No ProUni, Vocês não. têm 2 opções de curso? Regiões O que vocês podem fazer? Conte-me. No ProUni não tem. A gente não fica delimitado em uma região só, né? A gente tem a possibilidade de escolher regiões diferentes. Por exemplo, eu nesse ProUni, né, que eu me inscrevi, eu concorri no Pará e aqui em Goiás. Regiões Norte e Centro-Oeste. Então, ao mesmo tempo, Ao você mesmo tempo. colocou Aham. né, no Pará e aqui. E no Centro-Oeste, aham. No FIES é meio limitado, né? Por exemplo, só posso concorrer no Goiás. Não tem essa possibilidade de concorrer a mais de um estado. No ProUni, sim, você tem essa liberdade de escolher qual estados diferentes. É uma vantagem, né? Sim. Não podemos negar que é uma vantagem. E aí, por exemplo, você colocou lá como primeira opção. Qual foi a sua primeira opção? Não precisa falar. Você colocou uma primeira opção, supondo, né? Suponha-se. E aí você, por exemplo, passou. Né? Então, a segunda opção, automaticamente, ela já é descartada. Você não precisa Sim, nem se colocar passar na primeira opção, sim. que é intuitivo, né? Se você queria aquilo e passou, não tem por que ficar na lista de espera de outro. Mas e se o contrário acontecer? Funciona? Por exemplo, passei na segunda opção, né, ali no ProUni, e aí a minha primeira opção era a que eu queria, mas não deu certo. Será que eu posso colocar meu nome ali na lista de espera? Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Sim, de concorrer à lista de espera da primeira opção. Então, lembra ali bastante o SISU, né? Aham. E também, na hora de fazer a inscrição, a gente observar muito bem isso também, né? Porque vai que a gente quer passar a segunda opção não é tão aquela que a gente quer. A gente tem que escolher Tem que ser certinho. estratégico. Sim. Tá É como o SISU mesmo. Entendi. E aí, eu posso concorrer ao SISU, FIES e ProUni tudo ao mesmo tempo? Essa festa, esse Pode. carnaval todo? Pode. E é fácil, Carita? É fácil passar pelo FIES? Assim, porque você é uma pessoa bastante... A gente percebe, né? Bastante comprometida, responsável. Passou na Odonto. Por que você não passou, assim, no SISU, para medicina? Por que você foi escolher FIES? Qual é a vantagem disso? Comente. Que é polêmico. Eu não passei no SISU porque eu não tinha nota, né? Então, para passar no SISU, você tem que passar é uma faculdade pública. E as notas de faculdade pública para medicina, eu sou ampla concorrência. Eu estudei em escola particular, no ensino médio, com meia bolsa. E aí eu não tenho direito a nenhum tipo de cota. Eu sou ampla concorrência. E para passar na universidade pública, as notas, até para cota, são altíssimas. Sim. E para ampla concorrência também são muito altas. E aí eu consegui passar em odonto na UFG. Muita gente até pergunta, fala assim, nossa, mas você conseguiu passar em odonto na UFG, que depois de medicina é um dos cursos com as maiores notas. E tipo, tá fazendo FIES. Aí fica o questionamento. A nota do FIES para passar aqui é maior do que para passar em odonto na UFG em ampla concorrência. Então, gente, medicina é um mundo à parte. Não é igual você passar em outros cursos. Por exemplo, no FIES, para os outros cursos, não é difícil. A nota é bem mais baixa, é bem mais tranquilo, quase todo mundo consegue. Aí o FIES para medicina já é algo mais particular, as notas são maiores. Eu não sei se já pode falar da nota de corte. A gente pode falar. Aqui, então, por exemplo,
Eu passei em odonto na UFG no SISU 2022. E a nota de corte de ampla concorrência foi 744. Eu passei pelo FIES aqui em 2023, o primeiro semestre. E a nota de corte foi 752. Então, vocês podem perceber que é quase 10 pontos de diferença. E isso porque tem faculdades pelo FIES de Medicina que as notas ainda são bem maiores, que são Sim. quase igual passar numa federal. Tipo, a diferença de 5 pontos, a diferença de 10 pontos. Então, assim, as notas são altas. Então, é porque muitas pessoas ainda acham que o FIES não é um processo seletivo, né? E aí vem com aquele... Porque até 2015 não era um processo seletivo. E a partir que se tornou um processo seletivo, a cada ano que passa, ele se tornou mais concorrido e as notas, principalmente no estado de Goiás, gente, as notas do FIES são bastante altas, porque são pouquíssimas vagas que tem aqui pelo FIES. Sim. E é isso. E então, eu não passei pelo SISU porque eu não tinha nota, mas se eu pudesse, né, eu estaria na pública, com certeza. Justamente porque trata-se de um empréstimo, né? Um financiamento que no final a gente vai ter que ali arcar com as dívidas. Mas não deixa de ser vantajoso. Com certeza é um processo que vale muito a pena, no meu ponto de vista, Sim. para o curso de medicina. Eu não diria que teria tanto, assim, vou um pouco assim, ousar dizer, né? Talvez não valeria tanto a pena para outros cursos, mas para medicina, né, com certeza Porque tem um retorno, acaba que é uma profissão que tem ali um retorno. ela se paga. Sim, sim. Então, vale a pena. Claro. Aí tem outra coisa também, que às vezes tem pessoas que não sabem igual. Então, por que não tentou o ProUni, né? Aí tem a questão que, acho que até 2020, o ProUni era só para escola pública mesmo, exclusivamente. Em 2021, eles colocaram para pessoas de escola particular, mas tem uma ordem de prioridade. E, por exemplo, são 6 posições de ordem de prioridade. A minha ordem de prioridade, que estudou em escola particular, é a última. E o que acontece com essa ordem de prioridade? Por exemplo, você tirou 740 no Enem, só que tem a pessoa que estudou em escola pública e tirou 600. Ela vai ficar acima de você pelo fato de ter tirado uma nota... de ter estudado em escola pública, né? pública, que não é injusto, mas a questão é a ordem de prioridade, porque isso funciona para cursos que sobram vagas, né? E medicina não sobra vaga, nunca sobra vaga. Realmente, então, nesse ponto aí... é muito complicado. Assim, eu nunca conheci ninguém que estudou em escola particular e conseguiu bolsa para medicina pelo ProUni por essa questão da ordem de prioridade. Porque, querendo ou não, a sua posição cai bastante. E eu não acho injusto, porque antes era só para a escola pública e eu acho que deve continuar só para a escola pública. E para medicina não conta muito, né? Talvez para os outros cursos dê certo, mas para medicina não dá certo. Ou seja, essa ordem de prioridade é novidade, né, para o ProUni. A questão de alunos de escola particular fazerem parte ali né, dessa tentativa de conseguir uma vaga ali pelo ProUni, só que não tem ordem de prioridade relevante, o que faz com que seja pouco factível, né? Então, não é injusto, também concordo, não é injusto porque necessitam, né? A gente sabe que há um desnível de ensino. Sim. Para vocês terem mais propriedade para falar, fiquem à vontade. E talvez por isso tenha ficado 6 anos, né? Tá aí tentando ali, né, pleiteando ali uma vaga no ensino superior, justamente por conta dessa dificuldade do ensino que é defasado. Então, já vou perguntar para você diretamente. Você acha que é injusto ou justo, enfim, ter essa ordem de prioridade, apesar de ser pouco factível, né? Mas em relação ao ProUni, por exemplo, estudantes de escola pública têm que ter mesmo ali sua ordem de prioridade bastante relevante. Você acha que isso é importante ou você acha injusto? Só comentando antes da Thay falar, eu vou falar minha opinião. Pode ficar à vontade. Eu acredito sim que seja justo, até como você falou, assim, a questão do ensino, né? Uhum. A questão... Porque, a gente está falando de mundos completamente diferentes. De um lado da mesa, tô te cortando, mas eu vou falar. De um lado da mesa, a gente tem o quê? Alunas egressas de um ensino público. É por isso que elas são ProUni, né? Se não fosse assim, não seria. Exatamente. E do outro lado da mesa, alunas que tiveram ensino particular.
E isso, em grande medida, contribui para favorecer ou não a entrada ali no ensino superior. E é por isso que existe o ProUni, né? A gente sabe que é justamente para abrir as portas, aumentar a possibilidade desses alunos que não têm tantos privilégios, ou nem diria privilégio, né? Porque é básico, é essencial o ensino qualificado, mas dá oportunidade para quem não tem. Não, por isso que existe o ProUni, né? Então, são realidades discrepantes que tem de um lado da mesa e de outro. Então, por isso que você vai falar aí pra gente o que você acha. Isso é vantajoso. No caso, a questão da carga horária é um problema, porque em escola particular tem muitas que fazem... Greve. Você Não, falou eu isso? falo assim, em escola particular, às vezes tem um pouco mais de carga horária, né? Às vezes fazem, por exemplo, as aulas que deveriam ser só na manhã, eles conseguem fazer esse manejamento para ter algumas à tarde. A questão pública, não. É um horário ali fechado e não tem esse horário extra, assim. Eles não podem fazer isso. Além disso, a questão, o tempo para dar o conteúdo, né? Como vocês podem ter... Vocês não, eu falo assim, a escola particular ela pode ter esse horário a mais, acaba que tem mais tempo para dar o conteúdo que tem que ser exposto ali de acordo com a matriz curricular, né? Do ensino médio. Sim. No meu caso, por exemplo, quando eu saí do ensino médio e fui para o cursinho, eu tive assim, uma quebra de realidade, assim. De que mundo eu saí, né? Tava na caverna. Sim, Também senti justamente isso, olha que eu tava na porque particular. tinha muita coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Tinha muita matéria que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu falava, gente, mas isso eu não tive no meu ensino médio. Tipo, não tive mesmo. Então, assim, meu ensino médio foi bem básico, assim. Por isso você concorda de que, sim, é importante que os Sim. alunos de escola pública tenham assim, vantagem na ordem de prioridade, né? Eu também concordo. É algo que deveria ser uma boa educação para todos, para que todos pudessem... Competir de forma igual, né? Igual, exatamente. E não é assim que funciona, infelizmente. Até a Tá. questão da estrutura, né? Estrutura da escola que você fez, eu acho que ajuda bastante nesse ponto. Sim, Sim, contribui contribui com muitíssimo. Com certeza. Tá, eu quero escutar a sua voz falando aí a respeito disso. Porque você, além de vir de um ensino público, veio do interior Do Maranhão. do Maranhão. Conta pra gente sua experiência, por favor. Como a gente falou, quando eu saí do ensino médio, que fui pro cursinho, cheguei lá, meu Deus, eu não estava estudando. Onde é que eu estava? Que eu não sei de nada. Porque foi realmente isso. A gente nunca terminou um conteúdo, uma matéria toda, nunca. Cheguei no cursinho, o básico, eu não sabia o básico, realmente. Eu digo que eu refiz meu ensino médio no cursinho, porque eu não sabia de nada, nada, realmente. E olha que na minha escola, eu era uma aluna boa, teoricamente. Tirava boas notas. Responsável, mas não era o suficiente. Não era o suficiente, porque a educação não era de uma boa qualidade, entende? Conta pra gente de que cidade você veio, só pra gente assim, se situar. Porque você veio do interior, mas que interior é esse? Do Maranhão, São Raimundo das Mangabeiras. Bem distante. Quantos Distante. quilômetros? 1.800, mais ou menos. Deus. Gente, 28 horas de ônibus. olha só. Isso é por de vontade pra estar onde está hoje, né? É. Não foi fácil, a gente sabe. É difícil estar aqui também, né? Porque é muito longe de casa e tudo mais. Mas tá valendo a pena. Sim, vai valer muito Ou mais. seja, o ProUni, ele tem sua função social, né? Aham. E ela se traduz em conquistas, né? A gente percebe que tem uma grande validade. Então, realmente, essa ordem de prioridade, ela vem para dar oportunidade para quem realmente precisa. Eu concordo que ela, né, deve existir. Mas eu tenho experiência, assim, com fiéis, para compartilhar com vocês a respeito desse processo, que o FIES é diferente, né? Aqui, quem não estudou no colégio público pode tentar o FIES e ali pleitear uma vaguinha numa faculdade, no ensino superior, e aí, no meu caso, para medicina. A ordem de prioridade, vou explicar o que aconteceu comigo. Eu já tinha passado por um processo anterior do FIES, foi extremamente traumático, e aí a gente entraria, assim, na questão de documentos, que a gente sabe que é um negócio, assim, bem complicado, muito criterioso, e tem que ser mesmo, né, para realmente filtrar quem deve estar lá. E eu passei por um processo bem traumático,
e que me trouxe, assim, bastante né, alarme. Eu fiquei bastante receiosa de tentar o FIES novamente. Quando eu tentei, que foi agora, quando eu realmente passei, em um dado momento, na complementação da inscrição, o que acontece? É um processo. Então, ele tem várias fases. Eu quero até que você fale um pouquinho, Carita. Então, um primeiro momento, você vai fazer a sua inscrição, vai ter um momento que você vai completar seus dados pessoais, os dados do grupo familiar, e, posteriormente, você vai lá preencher a questão desse grupo de preferência. Então, você escolhe o curso, e esse curso ele vai ser limitado ali dentro de uma região. Depois disso, vai ter lá, dependendo do dia que você está fazendo sua inscrição, a nota de corte. Diferente do SISU, essa nota de corte é atualizada. É um grande benefício, né? Uma grande vantagem. Ao tempo todo, você vai lá, aplica o Enter, né? E você tem a nota atualizada. É muito bom. Né? A ansiedade fica altíssima, claro, mas faz parte. E aí, enfim, passei pelo esse processo e aí você é pré-selecionada. Né? Você fala, opa, deu certo. Não, calma. Aí você vai e tem que preencher novamente uma nova página. E nessa página você tem um critério lá embaixo que perguntava assim, concluiu o ensino superior? Sim ou não? A pessoa dislexa, eu acho que eu sou dislexa, certeza. Li errado, eu entendi. Concluiu o ensino médio. Eu, com certeza. Estou aqui, né? Tentando ingressar, inclusive, no ensino superior. Certeza, gente, eu li isso. Aí vou lá feliz da vida, concluo ali minha inscrição numa outra aba, num outro processo, em uma outra data, né? Que é um processo por partes. Lá vai eu. A minha nota estava infinitamente acima da nota de corte. E eu não falo isso para me vangloriar, ela realmente estava, era o primeiro dia. Só que eu estava na posição, sei lá, quase 100. Eu dei um surto. Era mais de 100. Eu compartilhei com ela. Eu falei, como que pode? É o universo conspirando contra mim, porque não fazia sentido. O que eu aprendi com isso? Na pele. Isso é bom, né? Porque eu posso contribuir aí para quem vai tentar. Ordem de prioridade existe. Quando eu pensei que estava marcando lá concluir o ensino superior, quer dizer, ensino médio, na verdade eu estava marcando que eu concluí o ensino superior, né? Eu li errado. E isso me fez, mesmo estando com a nota acima da nota de corte, eu tive a posição, sei lá, a menor impossível. Então, na posição 100 aqui, da Faculdade de Design, que eu tinha colocado aqui, que na época era em MEPAC, de Itubiara. Eu estava na posição 100, eu não entendi aquilo. E aí, quando eu refiz, né, por forças maiores, vulgo Carita, e aí eu consegui, então, corrigir esse erro lá a tempo. E aí eu fiquei numa posição... Na hora, no primeiro dia lá, eu fiquei na posição terceira, não foi? Eu não lembro da lista. Mas o que a gente pode ter ali como resultado, né? Concluir que ordem de prioridade ela existe. Ela realmente vai influenciar ali na sua posição dentro da lista. E é realmente muito importante. Você quer levantar algumas considerações? Só falando uma coisa, eu acredito que no ProUni, eu acho que lembro de ter lido isso. Lá também, se você já cursou, já teve um curso, já tem um curso superior, você também não tem ali uma prioridade, né? Sim, a questão da ordem de prioridade do FIES, o FIES não tem cotas, né? Por isso também não é tão vantajoso pessoas de escola pública concorrer no FIES, porque elas têm um ProUni para elas, que é 1000 vezes melhor, né, do que o FIES, porque o FIES você tem que pagar o curso depois. Então, normalmente são pessoas que estudaram em escola particular mesmo, que vão concorrer no FIES, e a ordem de prioridade dela, primeiro, é para pessoas que não concluíram o ensino superior, ou, tipo, igual, no nosso caso, a gente fez 3 semestres de odontologia na UFG, mas a gente não chegou a concluir, então não conta como se a gente não tivesse feito nada. E depois vai ser pessoas que concluíram o ensino superior e não usaram o FIES, depois pessoas que concluíram o ensino superior e já usaram o FIES, e assim, e por ser medicina, novamente, a ordem de prioridade importa muito, porque se você não for o primeiro lá da ordem de prioridade, a sua posição vai ser absurda, igual no caso dela, ela explicou aqui muito bem. A posição dela, gente, eu lembro que no segundo dia estava em 180, e a nota dela ainda, tipo, tava uns 15 pontos acima da nota de corte. Por causa disso, só porque ela colocou concluir o ensino superior. Então, a ordem de prioridade realmente afeta muito.
No caso, eu lembrei de uma coisa agora, que eu falei que quando você ganha a bolsa de 50%, você pode usar o FIES, né? Isso, Mas, você se falou. você quiser, você também pode financiar os outros 50% por banco privado. Né? Aí, no caso, Compensa de um banco privado? Você acha que não compensa? acho que compensa. Por quê? Nas vezes que eu passei com 50%, eu passei. A última vez foi no começo do ano, eu passei no Espírito Santo. Numa cidadezinha pequenininha de lá que eu. Cachoeira de Itapemirim, o nome da cidade. Foi lá na Multivix. E o valor não compensava para mim. No caso, ainda ia faltar, acredito eu, que 4 mil para complementar a bolsa. E aí, no caso, eu financiaria. Só que os juros dos bancos, porque assim, quando você entra numa faculdade particular, eles ali geralmente sugerem os bancos que geralmente eles têm as parcerias, O né? que é normal, é natural, Sim. né? E aí, no caso, eu entrei em contato com o único banco lá que fazia esse financiamento. E os juros não compensaria para mim. Os juros era exorbitante, assim. Isso para sua realidade não compensaria. Não compensaria nada. Entendi. Então, Porque além do, assim, foi até uma coisa que a gente levou em conta, porque ao contrário do FIES, você teria que continuar pagando durante a faculdade. Não é algo bacana. como o FIES que é só posteriormente, né? sim. No caso, você já teria que ir pagando durante a faculdade. Isso era um problema porque, no caso, eu não poderia contribuir financeiramente ali com Você esse teria valor. que ir pagando financiamento durante Isso. o curso. Sim, e pagando financiamento durante Então, o eu curso. já abro aqui um parênteses para a gente falar da coparticipação, É. que pode ser assim, algo não muito claro para quem não conhece muito bem. Porque a gente, fiéis, também paga um valor durante o curso. Mas é o financiamento, Carta? Você poderia falar para a gente, por favor? Então, essa coparticipação não é o financiamento. O que é a coparticipação? Como eu já tinha dito anteriormente, atualmente o FIES tem um teto de R$ 10.000. Mas, não sei por qual motivo, mesmo, por exemplo, que a mensalidade é 10 mil, ele não cobra os 10 mil, que seria 100%. Ele cobre até 99%. Aí vai depender da sua renda, né? No caso. Por exemplo, eu e a Marci, a gente conseguiu 99%. Aí, o que vai fazer a conta? Você vai fazer a conta lá, tipo, 10 mil equivale a 100%, 99% equivale a quanto? Menos 1. Mais complexa, né? Envolve a questão da faculdade, do, tipo, o reconhecimento que ela tem a nossa renda, entre outros quesitos. Mas aí aí você subtrai, né, do valor. Aí, só um exemplo real, a nossa coparticipação, sem as taxas da Caixa, é R$ 245. E com as taxas da Caixa, é R$ 300. Então, ainda a gente paga R$ 300 por mês. Só que isso não é o financiamento, entendeu? Só que tem pessoas que pagam mais caro. Exemplo, pode ser que o FIES não cubra os 99% por conta da renda dela, entre outros quesitos. Tem gente que paga R$ 2.000 de coparticipação. Já conheci uma pessoa aqui que paga R$ 7.000 de coparticipação. Então, assim, acho que não faz muito sentido pegar FIES nesse quesito, para pagar R$ 7.000 de coparticipação. Porque, e no nosso caso, nosso FIES é renda baixa, então tem essa questão de, até quando a gente foi ao banco, a gente foi ao mesmo banco, ele falou assim, meu Deus, eu nunca vi um financiamento tão alto, eu nunca vi oferecer 99%, entendeu? Então, acho que tem um pouco de Deus também nisso, né? Sim, com certeza. Um pouco não, totalmente Deus nisso, porque acho que a gente foi, assim, na realidade, que ele já era acostumado a mexer com FIES, foram as primeiras pessoas que chegaram com 99%. Que eu praticamente considero como 100%, porque 99% Acaba que é um valor que, comparado com o valor da mensalidade... Exatamente, R$ 300 você não paga... tem cursinho online que é R$ 300, né? Então... Legal que a Carta nem fez suspense, né? Ela já foi lá, não, deixa eu contar, minha coparticipação é essa e aquela. Mas faz parte. É bom para mostrar para vocês que, apesar de ser um financiamento, de ter sim coparticipação, ela pode ser no valor plausível para a realidade de vocês. Sim. Basta que comprovem isso, porque isso vai ser solicitado pela instituição de ensino superior. Vocês vão ter que comprovar a renda de vocês,
os documentos vão ter que bater com aquilo que vocês colocaram e preencheram, né, no momento da inscrição. E se isso for condizente, talvez vocês consigam aí seus R$ 300 com participação também, não é verdade? E no caso, eu acredito que a documentação tem toda uma seleção assim bem criteriosa por trás. Eu acredito que a documentação, pelo menos o que eu fiz assim, é a faculdade que delimita ali, de acordo com o que Bom o falar. Ministério da Educação propõe, Aham. eles escolhem ali a documentação que eles precisam para fazer Vocês a duas seleção. passaram por algo parecido, né? Nesse Sim. processo de... Vamos falar disso. Vamos falar sobre a questão da documentação, que é algo também bastante, né, complicado aí e que gera bastante dúvidas. É igual os documentos solicitados pela instituição de ensino da faculdade X para a faculdade Y são iguais ou variam? Não, varia muito. Conta pra gente, Depende Gi. muito da instituição mesmo. Aham. Você passou por algo assim muito Sim. complexo? Por exemplo, agora no Conta pra último, gente. eu passei, eu tinha duas opções. Eu passei na primeira chamada na minha segunda opção, que era aqui. E na Que primeira... tava mais longe, né? porque era mais distante, no caso. Uhum. E a primeira opção, eu coloquei uma instituição em Anápolis, Que era mais próxima. que era a mais É na próxima, no cidade caso, que você da minha mora. casa. Da minha casa. Então E aí a aí- gente percebe que é o que é mais conveniente, né? É o que é conveniente ali na sua... Pra você, né? É. O que vai ser melhor pra você ali, no caso. Sim. E aí, o que acontece? Era até uma dúvida minha, porque eu já tinha passado aqui, eu já tinha enviado a documentação, inclusive já tinha sido aprovada, eu só não tinha feito a matrícula ainda. Uhum. E aí, quando eu passei lá, eu fiquei com dúvida. Será que, se eu mandar minha documentação, eles vão encerrar o meu processo lá na outra faculdade que eu já tenho garantido? Porque eu ainda não tinha a documentação aprovada lá, né? Uhum. E E aí pediram não as era- mesmas coisas? Não, completamente diferente. O que você achou mais absurdo, assim? Não, Mais diferente? eu Teve falo alguma que coisa de diferente? na outra era muito mais coisa. Eu sinto que lá era mais rigoroso, assim, eu falo. Aham. Porque tudo, todos os imóveis, automóvel, se você tem Dá no um carro, exemplo. lote, tamanho, essas coisas assim. Então, é realmente... Tamanho do lote? Tamanho do lote? É sério? No caso, é porque você tem que mandar direitinho a sua localização ali, todo Ah, o processo de comprovação do seu imóvel, eles olham tudo, Entendi. né? Então, tudo é levado em consideração ali. Sim, é bem criterioso. Inclusive, tem alguns lugares, depende muito do lugar, que inclusive eles fazem uma visita na sua residência. Nossa. No caso, essas não pedia isso, que era uma coisa que precisava ser feita rapidamente, né? Entendi. O prazo ali não tinha muito tempo para fazer esse tipo de visita. Assim, vai muito da instituição e do jeito que eles falam com você para informar também. Nessa outra que eu fiz, a comunicação ali, eles não davam muita abertura para o aluno, parecia que eles não faziam muita questão. Bem, isso aqui vale o elogio. E um elogio Vale elogio, sincero. A gente tem aqui uma funcionária da instituição, chama Ana Júlia. Nossa, como a gente tem que agradecer. Exatamente. É Assim, Ana Júlia, transparente. ela passou o contato dela e você mandava dúvida assim o dia inteiro, ela respondia. Com o maior carinho, A assim. gente dava trabalho. E na outra, assim, pelo menos, para comunicar com eles era o maior trabalho do mundo. Uhum. Primeiro, porque eles não tinham informação. Ana Júlia, que ela sabe tudo sobre isso, né? Dá o maior suporte Sim. possível. E lá, para você entrar em contato com o pessoal, era por e-mail, ou então você tinha que ligar, mas aí eles ficavam como é que fala? Transferindo a sua ligação, não sei quantas vezes, para você conseguir entrar em isso? contato com o pessoal. Como E aí- se você estivesse pedindo um favor. Exatamente, era como se fosse um favor. Porque você passou pelo processo lá, né? Sim. Aí, no caso, a documentação... Sim, faltava os últimos passos ali. Sim, né? faltava só a documentação final, mas Uhum. no caso a nota ali deu certo. Então, Aí, varia realmente de Sim, instituição e a para galera- instituição. assim, tem alguns lugares que o pessoal não sabe informar muito bem. Ainda os próprios profissionais que estão ali para tentar esclarecer, eles não compreendem muito. Tanto que eu tinha muita dúvida lá na outra, e o pessoal não sabia, assim, como é que... Não sabia esclarecer o que estava acontecendo, o dia que ia lançar os resultados, não sabia nada, assim.
Então não é algo tão obscuro só pra gente, né? Até para quem está ali trabalhando com isso diariamente tem essa dificuldade de trazer a informação certa e esclarecer as questões Tanto que que envolvem o teve, processo para o aluno. tanto que teve algumas documentações, por exemplo, eu não fazia ideia de como é que eu ia conseguir. Aí eu tive que ir atrás, por exemplo, procurando na internet como é que eu vou conseguir uma declaração de, sei lá, de alguma coisa que eles pediam. Sim, eu não sabia nem o que era olerite que eles pedem. A gente tem que sair É caçando, sério. buscando. Tinha um monte de coisa que eu Caçadores de não informações. não fazia ideia do que era. Eu brinco que a gente tem que levar a nossa vida autenticada no cartório para eles. Exatamente. Porque não vale só. Não, mas a gente, assim, tá brincando, tá falando, mas é algo que precisa ser feito, né? Com rigor coerente. Também não precisa ser aquele tamanho a ponto de fechar a porta que você, né, tá batendo ali e se esforçou para poder entrar. No caso de uma primeira instituição que você teve contato, Já né? aqui, não, assim, não é nem puxando saco, mas aqui eu fui muito bem recebida nesse ponto. A galera é muito acolhedora. Sim, também Lá senti na isso. outra, eu senti completamente que, assim, era um favor que eles estavam me fazendo. Sério, eu tinha que me humilhar. Eu ligava lá todo dia para eles poderem me falar quando seria resultado e tudo. Porque lá eu passei em segunda chamada. E para saber quando sairia o resultado, eles não sabiam. Aí eles falavam, não, isso aí você deve procurar no site, deve ter na internet. Se eu tivesse achado na internet, né, eu não estaria ligando. Mas Você falou de um ponto. Lista de espera. Gente, lista de espera existe. Porque, assim, quando eu estava no cursinho, eu tinha certeza absoluta que isso não existia, que era, sabe, só na teoria. Mas existe? Tá, e você quer falar pra gente se existe lista de espera? Se funciona, se você, né, acha que é válido falar para quem tem interesse de entrar no ProUni, porque a gente vai falar agora do FIES, mas vocês podem aí falar um pouquinho do ProUni a respeito da lista de espera. Existe? Eu posso colocar minha nota lá? E assim, minha nota tá com a diferença de mais ou menos uns 10 pontos. Será que é muito arriscado eu colocar minha nota lá para a lista de espera? Me conta o que vocês fariam, se acha que é importante, se existe, conta aí. Existe, sim. E eu entrei aqui na segunda chamada, né, lista de espera. É assim, por exemplo, tem uma diferença de 10 Você pontos. entrou aqui por lista de espera. Sim. Tá vendo, gente? Existe lista de espera. espera. E existe outra coisa, cotas. Cotas também. Existe cotas, então, para a ProUni. Uhum. Não existe para FIES. Existe. Aqui todo mundo é ampla concorrência. Para vocês Então, existem, né? Roda, né? Roda a lista de espera, roda. Medicina eu acho que não roda tanto, né? Porque medicina é mais concorrida, a gente sabe disso. Mas existe lista de espera e é uma possibilidade, né? Porque a gente vê lá, nossa, tem tanta gente na minha frente. Não vou me candidatar à lista de espera, porque eu não vou passar. Não custa nada a gente colocar um pouquinho de fé e tentar, né? tentar. Que vai ver rola, né? Vai ver, rola. E vai lá buscar informação, né? Aham. Porque, às vezes, a gente consegue colher as informações das notas de corte. Uhum. E com mais pesquisa, saber qual foi ali as últimas notas do pessoal que passou por lista de espera, né? E saber que não é tão impossível assim, até porque o ProUni, ele tem ali as duas opções. Então, às vezes, a pessoa passou em uma opção Sim. e tinha uma nota suficiente para passar na outra, mas não quis, não pegou a vaga porque estava em outra. Isso é normal no SISU, porque não seria no ProUni, né? Então, Sim. a lista deve rodar talvez até mais do que no FIES. Vocês acham que Eu isso acho que o FIES é um roda mais. devaneio, assim, meu? Eu ou acho não? que o FIES deve rodar mais. Eu acredito. Vocês acham Não que tenho deve certeza, rodar? mas eu Ó, acho vem que a polêmica, porque eu vou falar agora de notas. Eu acho que notas do FIES são maiores que notas do ProUni. Só que esses dias isso eu gerou acredito que sim. aqui. Aham. Mas tem lugar que é menor. Eu acho que aqui, a região centro-oeste, né? Não vou jogar só aqui na faculdade, não. Vou colocar a região centro-oeste. Eu quero que você, Carita, que tem domínios assim. Só voltando aqui na lista de Aham, espera rapidinho, pode falar. é só falar que, por exemplo, tem alguns lugares que, justamente pela burocracia maior, a lista roda mais. No caso, eu lembro que na outra instituição de Anápolis, eram 5 vagas, eu era a pessoa ali na posição 14. Então, a lista rodou bastante até chegar em mim, justamente por esse rigor, né? Eu lembro que, de todas essas posições antes de mim, só 3 pessoas passaram. Então, eram 5 vagas, 3 pessoas conseguiram mostrar a documentação. Então, eles mostram, assim, alguns lugares realmente são bem criteriosos, no caso.
Ah, e outra coisa, aqui foi muito rápido para aprovar minha documentação. Eu fiquei num nível assim de ansiedade muito grande que eu mandei, eu falei, deve demorar bastante, porque eles têm um prazo grande até para dar a resposta. O meu foi, o da Thay tá falando que foi em horas assim para responder ela. O meu foi no outro dia, mas eu também mandei no dia, já era de tarde, já estava fora do horário ali. No outro dia de manhã já recebi ligação. Ana, mais uma vez, sendo muito eficiente. É até outra coisa que eu vou falar. Tem algumas dessas que eu já passei que eles não entram em contato com você, não. Se você viu no site, ótimo. Se não viu, o problema é seu. Roda. Aí roda, você perde, você nem vê. Mas aqui, e na outra que eu ganhei 50%, o pessoal fez questão de ligar para avisar. Tanto que numa dessas, que foi a do Espírito Santo, eu nem sabia, eu não estava nem lembrando, porque eu joguei lá e esqueci, sabe? Aí a moça me ligou falando que eu tinha passado com 50%. Eu falei, uai. Aí depois que eu fui lembrar que eu tinha realmente jogado a nota. É para falar em relação às notas, né? Então, nesse processo, eu comecei a pesquisar sobre o FIES mais ou menos em 2020, 2021. E quando também começou a aceitar pessoas de escola particular no ProUni, eu também comecei a pesquisar bastante, até porque eu não tenho condições de pagar uma faculdade particular e queria ver as possibilidades. Então, eu comecei a pesquisar a rodo, tudo sobre nota de corte, gente. Tudo. Então, assim, no estado de Goiás, que era onde eu queria ficar, né? Mas eu pesquisei de outros lugares também, obviamente. As notas do FIES são maiores que a do ProUni. Por exemplo, lá tem um grupo de preferência. Você vai escolher Goiânia. Aí vamos supor, você tem a opção de colocar em duas instituições, que é uma de Goiânia e essa de Anápolis. A nota de corte da primeira chamada foi 785,28 pelo FIES. Que, por exemplo, na UFG era 799. Então, assim, gente, é melhor vocês dar mais um pouquinho passando na federal, né? Do que pegar o FIES. Mas, assim, tem essas notas lá que eu falei por causa das poucas vagas. Por exemplo, em uma de Goiânia era uma vaga e na de Anápolis era 10 vagas. E aí, a nota altíssima. Aí também tem aqui... Por exemplo, eu passei no processo, a nota foi 752 e no que ela a nota de corte e a que ela passou foi 755. Inclusive, falar que também eu entrei aqui foi pela lista de espera. Eu não entrei pela primeira chamada. Então, a lista de espera também existe para o FIES. E, por exemplo, mas assim, o meu caso foi um caso à parte, porque pelas minhas pesquisas, de 7 vagas, era normal rodar até a posição 15, mais ou menos. Eu acredito que agora vai rodar menos, né? Porque aumentou o teto, exatamente. Antigamente era 8.800, né? O teto. Acho que agora aí, rodava mais por causa disso. Roda mais ou menos assim. Então, depende muito do lugar, depende muito da instituição. Por exemplo, existem faculdades de São Paulo que tem 40 vagas para o FIES. Então, obviamente, vai rodar muito mais e, obviamente, também a nota vai ser menor que a do ProUni, porque o ProUni são menos vagas. Então, mas no estado de Goiás, são pouquíssimas vagas e, assim, 99% dos casos, as notas do FIES são maiores que a do ProUni. E, não, assim... Só são, mas é igual, não é critério, né? Igual eu falei assim, depende do lugar. Que eu já vi também vários lugares distantes, né? Que é tipo, tem Minas também, que eu acho que a nota... Tem alguns lugares que as notas são menores. São Paulo, do FIES que eu falo. Você falou qual foi a nota de corte daqui? 750... Meu 752 e no seu 755. 755. Aí é válido pontuar um detalhe. Aí você pensa, tem lista de espera, né? As notas devem abaixar muito, não tanto assim. Não abaixa muito. Exatamente, porque é um processo muito concorrido. E aí eu vou colocar um exemplo, porque a penúltima pessoa com a última pessoa, ou seja, na primeira lista do FIES deste processo do segundo semestre de 2023, a diferença da nota de corte que é a nota de corte, né? Quem passou por último ali, para a penúltima posição, foram de 8 décimos. Ou seja, é concorrido, né? Não é porque é um processo financiado ou um processo diferente do SISU que não há concorrência. E isso a gente está falando para a medicina, né? Então, realmente tem uma concorrência que
que ela é patente, né? A gente observa isso até nos financiamentos. E na bolsa, né? ProUni também tem essa Tem a essa questão competição. da nota também. Isso. No caso, aqui nas Arnes, teve tanto a concorrência por ampla quanto pela cota, né? No caso, eu concorri pela ampla. E a cara tá falando nota de corte, eu vou falar a minha também. Vai, vamos ser A nota de claros corte aqui. aqui foi 744 esse semestre. Mas antes, já assim, dependendo da quantidade de vagas na época, já foi maior. Sim. Esse ano, eu falo que foi sorte, assim, minha. Foi Deus, foi Deus Foi ali. Deus mesmo. E a Thay pode falar melhor Só se você dela. quiser falar, não há necessidade. De corte, primeiro, De corte. Fala da de acho corte, que se foi você souber. 723, se eu não estiver enganada. Tá. É importante a gente falar porque existe cotas. ProUni tem cotas, né? Então, enquanto a Agi estava ali concorrendo para ampla concorrência, né? Ampla concorrência, apesar de... Como que é? Você não está entendendo. Tá raciocinando É porque aqui. geralmente você Aham. precisa ser escola pública. Então é uma ampla concorrência, só que você fez da escola pública. Só que aí, no caso, a Sim, cota é lógico. questão deficiência, Aham. racial, entendeu? Entendi. Faz sentido, porque é uma coisa que diverge ali do SISU. A pessoa pensa assim, uai, como assim? Ampla concorrência sendo, né? No SISU é diferente, né? Sim, é diferente. Escola pública entra como cota no Aham. SISU. Então, você entrou por Cota, cotas, né? sim, Ou seja, cotas. existe cotas. Mais Sim. uma vez falando, existe cotas para o ProUni. Sim. Com notas diferentes, obviamente, Sim. porque é cota. Acho que foi mais vaga pra cota, né? Ou não? Tá Não tenho aí. certeza. Quantas que foi a sua? Quantas vagas que era pra sua? Pra ampla foi uma. Eu acho que foi 2 ou foi 3, uma coisa assim. Foi 2 ou foi 3, não tenho muita certeza. Então, Entendi. não vou afirmar. Então, o número de vagas também é bem limitado. Bem... Sim. Aí, o que... Chega a ter mais, eu acho, né? Eu acredito que varia também a questão de vagas por semestre, Sim. né? Eu acho que é o que Com varia. E de certeza. instituição para instituição, né? Por exemplo, nessa instituição de Goiânia que eu falei, é uma vaga para o FIES. Aí para o ProUni já é tipo 15 vagas. Então, é muito variado, gente. É de instituição para instituição, de cidade para cidade. Varia muito. Inclusive, uma vaga, gente, pelo amor de Deus. É igual esse, tipo, na sua, né? Que foi de ampla concorrência, é uma vaga só. É pouca coisa. Na minha primeira opção tinha 12 vagas ProUni. Aqui é 3, né? Chega a ser. Então, a diferença varia de instituição mesmo. Varia. Então, vale buscar informação. E Vale sim. assistir esse podcast até o final, né? Pra E você eu se acredito, informar, assim, inclusive. te cortando um pouquinho, Pode falar. eu acredito que coisas que vale a pena antes de jogar a nota é você olhar justamente a instituição, a quantidade de vaga em cada uma, a nota de corte que geralmente tinha, né? A questão da documentação já olha também, se não é, assim, dependendo do rigor, se você vai se encaixar ou não, porque aí vai, né, que você passa e aí sua documentação simplesmente não é Aí aprovada. você perde totalmente. Aí é como se você tivesse jogado fora ali sua vaga, né? Que você podia ter jogado para uma outra. Por isso que é importante ter responsabilidade no momento do preenchimento ali da Sim, inscrição, né? Com certeza. Queria saber de vocês se vocês consideram um processo burocrático. Vou falar do ProUni, depois quero a resposta do FIES. Vocês acham um processo de ingresso ali? Ingresso eu falo da inscrição, do ProUni, todo o processo, né, dele. Vocês consideram que seja um processo burocrático, complicado, de pouco entendimento? Olha, eu acredito que a parte inicial ali de inscrição, que é feita ali naquela data que tem limitada para você fazer a sua inscrição ali, E é como se quantas fosse um vezes ao SISU. ano? Te cortando. Você sabe mais ou menos? 2 vezes ao ano, geralmente, né? Geralmente. Entendi. Uma no início do ano e a outra no meio do ano. É como SISU, Como igual a Thay SISU. falou. Perto do SISU. Então, no início do ano, certamente. Geralmente depois do SISU ali. Que é Perfeito. mais atrasado um pouquinho. Pode falar. Mas ali a parte da inscrição inicial é bem simples, apesar de você tem que saber dados ali do salário de todo mundo que recebe na sua casa. E tem que colocar certinho, porque não tem Certinho. como corrigir depois. Não tem jeito, e aí depois você vai comprovar e aí Não tem tem que ser como. certinho. E aí depois a parte da documentação, que é mais enjoada. Eu acho que essa parte é mais burocrática, assim. Mas assim que sua documentação é aprovada, o processo de matrícula assim, depende de instituição para instituição, mas vai do lugar também. Aí não é do ProUni mais, né? Considera burocrático, Gi?
Eu considero um pouco, mas eu acho justo, porque, querendo ou não, é um valor alto a ser ali dado. Eu falo dado mesmo, tipo, é um valor alto a ser disponibilizado para a É pessoa. um investimento do Estado na educação. É um É alto dado, mas, investimento né, do Estado na obviamente, tem um educação. retorno a longo prazo ali. Sim, com certeza. E até falo, assim, que eu indico muito o ProUni, que é uma ótima opção. E outra coisa que eu não sabia, e que eu vim saber depois que eu já tinha passado aqui, é que ProUni recebe um auxílio do governo à Bacana parte. você falar. E que atualmente sabíamos é também. um valor de R$ 700 mensal. Ou seja, mais uma contribuição, mais um incentivo, né? Exatamente. Para que... É uma forma ali Exatamente. de eles darem um apoio para você se manter ali na cidade. Porque né? custa. Custa. Porque não é só a mensalidade, tem todo um custo à parte. Principalmente da gente, né? Que veio de outra cidade e tudo. E para você, Thay, é burocrático, sim ou não? E por quê? É uma documentação um pouco enjoada de conseguir, mas o que eu falo da Ana Júlia, né, de novo. A Ana Júlia é querida. Ela é uma querida. Gente, meu Deus, que documento é esse? Onde é que eu vou conseguir? Manda que é mensagem isso? para Ana Júlia. Você consegue em tal lugar e tal lugar, só assim. A Ana Júlia foi... Tem o tal de CNIS, né? Cenista. Nunca tinha ouvido falar disso. Ana Júlia, onde é que eu consigo isso? Pelo amor de Deus. Ou seja, a gente teve ali... Um contou suporte com... muito bom da Ana Exatamente. Júlia. Tem que Se não falar fosse isso, seria realmente mais muito mais. mais difícil, mais complicado. É verdade. Carita, você acha o processo do FIES burocrático? Quero sua resposta. É muito chato. No momento... O pior é a inscrição. Acho que nem é comprovar a documentação. Porque a inscrição é um saco. Por exemplo, você tem o seu grupo de preferência, que tipo assim, nem é estado. Você vai, tipo, por exemplo, a região metropolitana de Goiânia, você escolhe. Aí vai ter a faculdade de Goiânia, a faculdade de Anápolis e a de Trindade. Você tem até 3 opções, aí você pode selecionar as 3. Mas se, por exemplo, você vai para Itumbiara, que é onde fica aqui, você só pode colocar aqui. Ou seja, você não pode participar de mais nenhuma lista de espera. Se você colocar aqui, você concorre somente aqui e perde a oportunidade de concorrer em outras, que foi o nosso caso, né? A gente concorreu somente aqui, a gente não concorreu em mais nenhuma, porque não dava opção por causa do grupo de preferência. Eu não sei qual o critério para eles escolherem a região que engloba, mas é muito confuso. E aí tem essa questão do grupo de preferência, que é muito chato, e você só descobre na hora. Por exemplo, aí você coloca lá, Itumbiara, aí você coloca a faculdade de Arnes. Aí você descobre, opa, não tem mais como eu me inscrever em outras 2 faculdades. E é assim... Uma vantagem que o ProUni, né, que a gente consegue... vocês... Isso, e outra vantagem do ProUni é, por exemplo, vocês poderem concorrer de novo ao processo. Se vocês quiserem concorrer ano que vem, vocês podem. O FIES, no momento que você usa o FIES, você não pode nem entrar no site mais. Quando você coloca seu e-mail no site, você não pode entrar porque você já usa esse financiamento. Então, assim, também tem essa vantagem e a desvantagem do FIES, você não pode tentar concorrer de novo. Minha opinião, eu também acho muito burocrático. Burocrático no sentido que as informações elas não são muito, enfim, acessíveis, né? A gente tem que mesmo correr atrás, tem que buscar informação, tem que ir atrás dos funcionários, né, responsáveis, né, da instituição de ensino responsáveis pela verificação da documentação. Então, é um processo assim, de humilhação para a gente conseguir ali informações imprescindíveis, né, para conseguir dar prosseguimento ao processo. Julgo ser burocrático também. Agora, gostaria de trazer uma pergunta que me veio ali nas redes sociais e eu vou jogar na mesa. Que é assim: Marci, eu não sou pobre, eu sou paupérrima. O ProUni vale? O ProUni é factível para a minha realidade? O FIES? A FIES certamente não, porque ela, se é nessa condição, ela não teria ali o ensino particular, então é melhor ela escolher optar por ProUni. E aí, vale? É real para essa pessoa que não tem condição nenhuma? Eu acredito que, assim, você vai gastar menos, porque acaba que tem ali, cobre sua mensalidade, né, o que é algo ótimo, mas no caso, se for em uma outra cidade, você vai continuar tendo ali um gasto a mais. Se é na cidade que você já mora, eu acredito que vale demais, até porque
você ainda vai ter um auxílio ali, né, agora 700, antigamente era 400, mudou esse ano. Mas, no caso, se for em outra cidade, eu acho realmente um pouco complicado, porque tem a questão do gasto, né? E eu vou citar Itumbiara, que Itumbiara, ela não tinha aporte para receber tanta gente que está chegando na cidade. Então, aqui, os lugares para morar são caros, a comida também é cara, então acaba que acaba que você gasta bastante. Sim, e para quem não tem tal condição, talvez nem conseguiria competir a nível de nota, né? Ah, sim. Porque a porta ela não é tão aberta assim. Não. No caso, por exemplo, vocês suaram bastante, né, para estar onde estão. Que cursinho, sim. Teve que pagar cursinha, teve que estudar em casa, teve que ralar, né? Então, diretamente do ensino médio da escola pública, eu não teria condições de passar. Porque não tem bagagem. Então, o que vocês proporiam para essa pessoa com a realidade tão eu acredito que complexa? tentar concorrer na cidade que a pessoa mora, né? Ou em uma cidade mais próxima, que talvez dá para... ou que tenha família, para você já ter um lugar ali para você ficar. E, no caso, hoje tem muitos cursinhos online que são de qualidade e são mais acessíveis, né? Perfeito. Para lhe dar um... tem videoaula gratuita no YouTube também. Precisa de uma base, não passa fácil. Eu acho complicado, principalmente quando vem de ensino público, é uma coisa complicada. Carita, o que vale mais a pena, afinal? ProUni ou FIES? Acho que não tem resposta, né? Obviamente é o ProUni. Eu falo sempre para os meninos, meu sonho era poder concorrer ao ProUni, né? Porque além de você ter uma estrutura de uma faculdade como essa, tipo, com toda a tecnologia, você não vai, igual no caso delas, não estão pagando nada e ainda vão ganhar R$700 por mês do governo. Que dá para colocar um ar-condicionado em casa, porque aqui em Itumbiara, Deus me livre. Dá para comprar um ar-condicionado parcelado e pagar energia. E, então, assim, obviamente é o ProUni, mas são realidades diferentes. Se elas vieram à escola pública, elas têm o direito de concorrer ao ProUni. Mesmo que a minha realidade financeira não tenha sido boa, não seja boa, eu consegui estudar na escola particular com meia bolsa. Na época, minha mãe trabalhava para pagar a outra metade. E o FIES foi a melhor escolha para mim, porque é um sonho. Desde sempre foi um sonho. Eu estudei 1 ano e meio em casa, fiz 1 ano e meio de cursinho, tentando na universidade pública, mas acho que aqui a gente sabe como é passar em uma universidade pública. E então, aí eu passei em outro curso, fiz outro curso, mas não me identificava, não estava feliz. E veio a oportunidade de tentar o FIES e eu sempre priorizei estar mais perto de casa possível. Então, eu consegui ficar aqui em Itumbiara, que fica apenas 2 horas de Goiânia, né? Todo final de semana eu estou em casa. E, além de tudo, ser uma ótima instituição. Então, são coisas que englobam a realidade da pessoa, né? Então, elas têm o direito, e é nada mais justo do que elas usarem ProUni. E, graças a Deus, aumentou o teto e a gente conseguiu o FIES e pagar somente R$300 de taxa de coparticipação. Porque se também não fosse isso, não seria possível. Se fosse o teto antigo, ainda ia ter que pagar quase R$2.000 de mensalidade aqui. E não daria o custo de vida e tudo. Tenho certeza que tivemos um papo muito útil e necessário. Conseguimos mapear muitas coisas no que diz respeito ao FIES e ao ProUni. Para finalizarmos, porque assim, se nós tivéssemos mais tempo, papearíamos aqui infinitas horas, não temos. Então, queria o desfecho aqui, saber de vocês, assim, uma frase rápida, algo rápido, para vocês recomendarem para pessoas que têm a intenção de participar, de concorrer ao FIES e ao ProUni. Qual seria a sua dica? Qual seria, Gi, a sua mensagem final? Eu acredito que olhar bem o lugar que você vai concorrer, né? Para ver ali se tem uma real chance. E se você perceber que tem realmente ali uma chance de acordo com a nota de corte, né, dos anos anteriores, você já procura documentação, escolhe um lugar que tem uma documentação ali que você sabe que você tem chance realmente de entrar.
já deixa mais ou menos ajeitado, já procura saber o que são as coisas, porque o período é curto para você organizar todas as suas coisas para mandar, então já deixa mais ou menos encaminhado para agilizar ali o processo, para você não sofrer tanto arrumando tudo em cima da hora. Antes de passar, onde a gente encontra nas redes sociais? Quer falar ou não? No caso, a questão da documentação que precisa já aparece no site da instituição que você quer, né? Da faculdade que você quer. Gi, a gente quer saber. Vai que tem alguma pessoa ali do outro lado que quer te As perguntar alguma coisa específica. Onde a gente encontra nas redes sociais? Minha? Aham. Ah, tá. Você quer No falar? Aham. O meu Instagram é @marinhogiovana, Giovana A. As pessoas podem ir lá te favor, incomodar, podem. perguntar? Então tá Sim, bom. tô à disposição. Muito obrigada. Tá, e qual é a sua mensagem final? É assim, se caso não passar ali na primeira chamada, não desiste. Tenta a lista de espera. Coloca fé ali e vai que dá certo, né? Porque é uma possibilidade. A lista de espera roda, muita gente não consegue por algum motivo se matricular e tudo mais. Aí tem a segunda chamada e tudo mais. Perfeito. Carita, queremos a sua última mensagem. É o que eu falo sempre nos meus posts, né? Se você tem um sonho de fazer medicina, não tem tanta condição financeira, não aguenta mais tentar federal e não tem direito ao ProUni, analisa os prós e os contras para sua realidade sobre o FIES, em tudo que ele engloba, se vai valer a pena para você. E concorre, porque é uma forma de você estar realizando seu sonho. E hoje eu sou muito feliz com a minha escolha, não me arrependo. E Deus sabe exatamente tudo, a forma como acontece. E todo o meu processo foi Deus, em todos os detalhes. Eu não tenho dúvidas disso. E se eu tô aqui é porque é a permissão dele. Meninas, você não deixou sua rede social? Que absurdo, tá? Eu quero a sua também. Conta aqui. Eu tenho duas, né? Mas se você quiser saber sobre o FIES e medicina, é Carita na Med. _ Tainara com 2A Moreira. Perfeito. Meninas, muito obrigada pelo papo, né, pelo bom grado de se disporem a estar aqui conosco falando de assuntos tão úteis e tão pouco falados, né? Então, acredito que vai ser útil. Muito obrigada. Um beijo.